Depois de implorar para vocês venderem e abrir um short público de Bitcoin em 115 mil dólares, será que chegou a hora de comprar com esse crash de hoje? É isso que a gente vai analisar logo depois da vinheta. Salve galera, como é que vocês estão? Para quem não me conhece, meu nome é Fernando Pereira, sou trader, analista profissional, criador de setup de VAP. Para muitos, um profeta do apocalipse. Isso porque nas últimas semanas a minha missão foi implorar para que o máximo de pessoas possíveis vendessem seus bitcoins e suas criptomoedas. Se você acompanhou meus últimos vídeos, viu que eu trouxe inúmeras análises mostrando que o Bitcoin tinha feito um topo, Bitcoin e as altcoins, e que não só era hora de comprar, como era hora de shortar Bitcoin. Inclusive, para quem me acompanha lá no Instagram, viu que eu fiz um short público de Bitcoin. No dia 12 de outubro eu fiz um short de 50 mil reais em Bitcoin. Metade da posição que eu quero fazer, que é uma posição de 100 mil reais. Aqui está o short e todos os dias eu atualizo para vocês como é que anda o resultado dessa operação. Inclusive já me segue lá. Quase um mês se passou desse short e o Bitcoin e as altcoins estão caindo muito hoje. Quase um crash. Como você deve ter notado aqui no meu Instagram, eu vou passar um ano shortado no Bitcoin. Então obviamente que eu não vou realizar esse short agora, não vou realizar lucro. Mas isso não significa que eu não possa abrir longs. Isso porque durante um bear market do Bitcoin, durante uma queda de 70%, nós temos diversas altas extremamente relevantes. Como por exemplo aqui, ó, 46% de alta entre janeiro e março de 22, 41% de alta entre junho e agosto de 2022, diversas altas menores aqui na casa dos 20%. E eu, obviamente, vou buscar por essas altas mesmo shortado em Bitcoin. Eu quero pegar toda essa queda com short, mas eu também quero fazer esse long, esse long, esse long e esse long. Mas a pergunta é, depois desse mini crash de hoje, será que é uma boa hora de já abrir um long no Bitcoin? Bom, vamos lá. No início do vídeo você deve ter notado que eu sou criador de setup de VAP. Caso você não conheça, é um setup com aproximadamente 70% taxa de acerto em relação ao risco-retorno médio de 1,5 para 1. Ou seja, costuma acertar 7 em cada 10 trades e quando acerta costuma dar 1,5 vezes mais do que quando erra. Uma ótima estratégia que me permitiu fazer análises excelentes e ir para os maiores portais do país. Cointelegraph, Valor, Infomoney, Exame, Mundo Negócio, até no site do índice Bovespa. Foi até parar na TV algumas vezes, como por exemplo na BMC e na CNN. Mas só que não é para me achar não, é só para te mostrar que a estratégia é boa de verdade. E o conceito dessa estratégia é DIVAP. Divergência no IFR com volume, alvo de Fibonacci, padrão de reversão. Assim como nós vimos aqui em cima, ó, quando eu abri um outro short de Bitcoin. Naquela situação, o preço estava em um segundo alvo de Fibonacci cravado, com volume muito acima da média, um padrão de reversão, um engolfo de baixo e uma divergência no IFR, topos mais altos no preço, topos mais baixos no RSI. E o que me faz shortar é o que me faz comprar. Porém, se você é bom de análise, tu deve ter percebido que isso aqui ainda não é uma DIVAP. E é por isso que eu acredito que ainda não é hora de encher o carrinho de Bitcoin e nenhuma outra criptomoeda. Mas tem alguns pontos aqui que estão me chamando a atenção com uma possível alta de curto prazo. No gráfico de 4 horas do Bitcoin já conseguimos ver uma divergência relevante. Divergência significa que enquanto mais barato o preço fica, mais compradores aparecem. No gráfico de 1 hora, essa divergência é ainda mais clara. Significa que no dia de hoje, compradores, dá uma olhada nos compradores aqui, ó, olha que bonitões, estão aparecendo quanto mais o preço cai. Olha que o preço está caindo bastante. E no gráfico de 15 minutos, esse movimento de compra fica ainda mais claro, dá uma olhada no volume nessa alta. E o que me chamou a atenção também é essa queda sem volume. Tá vendo o volume decrescente? Isso mostra para mim que esse pode ter sido um impulso comprador e esse é apenas um pullback para o preço voltar a subir em algum momento. Por sinal, o Ethereum também está fazendo um movimento bastante parecido, mas por estar mais fraca, né, visto que a maioria das altcoins está no dia de hoje, ao invés de parar aqui na metade do caminho com o Bitcoin, ela foi lá para o fundo anterior. Mas isso não muda muita coisa na análise não. Mais importante é isso aqui, ó, essa queda ela foi sem volume. Tudo isso aqui indica uma coisa muito importante para mim. Ainda não é hora de encher o carrinho de Bitcoin. Aliás, nem é hora de fazer nenhuma compra relevante, nem no Bitcoin, nem nas altcoins. Mas para os traders de curto prazo, como eu, já aparecem sinais de possíveis altas em curtíssimo prazo, como por exemplo para as próximas 48 horas. Talvez quando esse vídeo vá ao ar hoje à noite o preço já esteja por aqui, ó. Mas isso ainda não desconfigura a análise de curto prazo. A minha ideia é pegar um movimento curtinho, de repente uma retomada aqui para 108, 109 ou 110 mil dólares, com stop bem curto também. Perdeu 105 aqui, tchau. Mas para você que não é trader de curto prazo, não é hora de encher o carrinho de Bitcoin não. Eu acredito que em breve ele vai perder esse suporte e engrenar quedas muito mais agressivas. Eu disse muito mais agressivas. Mas isso aí eu já tô te avisando faz tempo.
A verdade é que se você não sabe operar no mercado de baixa, nos próximos meses você vai perder muito dinheiro. Mas também é verdade que se você sabe, você vai ganhar muito. Dá uma olhada em todas as operações que a IA Divap compartilhou com a gente hoje, todas de compra. Comprem AVAX, XRP, BNB, Ethereum, AVAX novamente, XRP novamente, Doge, Bitcoin. Todas essas compras aconteceram de manhã e você deve ter pensado, pô, todas deram loss. Mas não, pelo contrário, foi uma chuva de gains durante o dia. Um dia maravilhoso para quem opera de VAP. Isso porque a gente opera poucos alvos e sai fora antes do trade azedar. E é exatamente assim que você ganha dinheiro em um bear market. Trades rápidos, alvos curtos e sai fora antes dele azedar. E te digo mais, essa é a minha especialidade. E essa é a especialidade da Divap. E se você quer ser alertado desses trades rápidos, comprou, saiu, comprou, saiu, comprou, saiu, encheu o bolso no bear market, mesmo com o mercado despencando como hoje, é só tu clicar no link que está na descrição desse vídeo. Caso você esteja assistindo ele pelo Instagram, é só comentar Divap aqui nesse vídeo. E obviamente, não esquece de se inscrever no canal. Valeu!